E agora vamos conhecer um trabalho que está a ser feito pelo Centro de Educação Ambiental de Águas de Douro e Paiva, que é uma oficina de cogumelos. Olá, Sandra Soares. A Sandra representa precisamente aqui o Centro de Educação Ambiental de Águas de Douro e Paiva, que teve esta ideia, coordena a comunicação também do centro, não é? Esta oficina de cogumelos vai acontecer quando? Vai acontecer amanhã, por volta das 14h30 até às 17h30. É a primeira vez que a fazem, não? Já fizeram outras? Já fizemos no ano passado e teve um grande sucesso, por isso é que este ano voltamos a repetir. E esta oficina tem uma componente teórica, que será dada pela Sara, e uma componente prática, em que os participantes podem percorrer a mata que sobranceira ao Centro de Educação Ambiental. Fica perto do centro, não é? Sim, para fazer a identificação dos cogumelos mesmo no terreno. Qual é o objetivo desta oficina? O que é que as pessoas vão aprender? Vão aprender, sobretudo, a preservar os cogumelos, a perceber qual é a importância ecológica que eles têm. Tem uma importância bastante grande na conservação dos ecossistemas e, sobretudo, também vão aprender como identificá-los de forma segura. Porque, como sabemos, todos os anos Todos os anos temos notícias de pessoas com problemas e hospitalizadas precisamente por ingerirem cogumelos venenosos, não é? Sim, esta oficina disse-me que é a segunda vez que acontece? É a segunda vez. É um dia só? É um dia e vai ser repetida novamente em novembro, por volta do dia 21. Em novembro. Depois também podem, com certeza, através do vosso site, procurar toda a informação se estiverem interessados, quem estiver interessado. Portanto, dura um dia, como é que as pessoas se inscrevem? Quantas pessoas podem ter de cada vez nesta oficina? As pessoas inscrevem-se através do nosso site, têm lá a informação toda no site das Águas do Douro e Paiva. O máximo participantes, entre 15 a 20 pessoas por oficina. É uma oficina completamente grátis, assim como todas as atividades que o Centro de Educação Ambiental promove. E esta é mais uma delas. Portanto, nós abrimos em 2007 o centro e desde aí já recebemos mais de 170 mil pessoas. Não falamos só de água, não ensinamos só a preservar os recursos hídricos, mas também outras espécies. Como é o caso dos cogumelos. A Sara Barbosa, como já nos disse, olá Sara, é a formadora desta oficina. A Sara é engenheira de Ciências Agrárias, não é? E técnica de micologia também. Sim. É a sua especialidade, digamos assim. Imagino que tem uma paixão especial por cogumelos, antes de mais. Com certeza. Porquê? Ora bem, E como? acho que todos os micólogos são um pouco loucos, bastante aficionados aos cogumelos. Eu, por acaso, já tenho alguma herança familiar desta cultura micológica. O meu pai também apanhava cogumelos para comer, para estudar, por motivos recreativos também, que é um bom aliado do passeio na natureza. E já tinha o bichinho e foi uma questão de aprofundar depois os seus conhecimentos, não é? E agora estou dedicada a esta área. E o cogumelo é fascinante? É, sim, senhor. Eu não sei se esta oficina é feita para pessoas que não saibam nada sobre cogumelos. É para iniciantes, digamos assim. É para o público em geral. Sim, portanto, o que é que para si é importante, é fundamental que as pessoas aprendam? Ora bem, primeiro saber o que é o cogumelo. O cogumelo não é um animal, não é uma planta, pertence a um reino próprio, o reino fungi, ou o reino dos fungos. Nós chamamos-lhe o macrofungo porque a sua estrutura de reprodução é macro, é visível a olho nu, é essa a definição do macrofungo, porque há outros, como os bolores, as leveduras, são fungos também. Não é? Exatamente. Pronto, compreender primeiro a biodiversidade, o que são, como se alimentam, a sua ecologia, portanto, e, sobretudo, também como preservar. Porque os cogumelos silvestres, nomeadamente em Portugal, já há outras experiências de conservação na Europa, mas em Portugal estão muito descuidados em termos de medidas de conservação, ou seja, essencialmente não há nada de nota, a não ser em algumas áreas protegidas, a total proibição da colheita ou a exclusividade da colheita para os residentes. Compreender que é um recurso ameaçado em toda a Europa, nomeadamente em Portugal também, e também aprender a colher. Porque um dos grandes problemas de conservação dos cogumelos são os métodos de colheita agressivos, incorretos, que danificam que revolvem a terra, revolvem o próprio ecossistema e depois acaba por, no ano a seguir, não haver cogumelos muitas vezes, não é? Com a destruição da parte subterrânea. E depois escolher aqueles apenas que nos fazem bem à saúde, não que nos fazem mal, não é? Outra das componentes da oficina é
ensinar os passos para a identificação correta dos cogumelos. Não é uma coisa fácil, não é de caras, digamos, não é simples. Os cogumelos apresentam aspectos muito diversos ao longo do seu crescimento. Isto é a mesma espécie numa fase mais imatura e numa fase mais madura. Ou seja, tem cores de lâminas diferentes, tem um aspecto ligeiramente diferente. Há que saber... é mais cor-de-rosa, o outro é mais castanho por dentro, não é? O castanho tem a ver com a cor dos esporos, que é a sementinha, entre aspas, que eles não produzem sementes, produzem o esporo, que é microscópico, mas numa escala macroscópica pinta ou tinge as lâminas, que são estas plaquinhas que produzem os esporos. Antes de ter os esporos maduros ou de os produzir, a cor das lâminas em si é rosada, é um agáricos. Esporada ou cor dos esporos, castanha, chocolate. Podemos perceber que aquele cogumelo é mais jovem do que aquele. Exatamente. E que é a mesma espécie. Há outros trouxe itens outras que temos que espécies observar. diferentes, não trouxe? Trouxe, por exemplo, cantarelos cibários. Eu vou dizer os nomes científicos. Temos alguma espécie só nossa? Não? Específica, não? Por exemplo, a Amanita phalloides, um mortal que eu também trago aqui, porque é uma das maiores razões de mortalidade por ingestão de cogumelos. E pode pôr na mão? É europeia, não digo portuguesa, é europeia. Por exemplo, nos Estados Unidos, agora neste momento há lá, mas é considerado uma invasora, uma espécie invasora. Este é a Amanita phalloides. É mortal, podemos tocar-lhe perfeitamente, não convém meter à boca. E nem meter as mãos à boca depois de tocar nele, não há problema. Lava-se por uma questão de precaução, mas ninguém morre por ter tocado num cogumelo mortal. Não é possível. Ele já está bastante comido, ou seja, aquele mito de que se a lesma come ou se o cão come é porque eu também posso comer, é totalmente falso. Há uma série de mitos que as pessoas têm enraizados sobre a distinção dos venenosos e os comestíveis. Por exemplo, cozinhá-los com alho, com um fio de prata, se escurecer é venenoso, se tiver anel é comestível ou venenoso, depende dos locais. Esta Amanita phalloides tem uma estrutura muito particular, que é a volva, que é este saquinho que fica, depois do cogumelo rebentar, um véuzinho total que o recobre quando é pequenino. Esse véuzinho rebenta e fica aqui um vestígio. Esta volva, este saquinho, que o distingue, por exemplo, deste tipo de cogumelo que não tem qualquer saco na base. Isto confunde-se, por exemplo, com o Tricoloma equestre, que é o chamado míscaro ou míscaro amarelo, que é dos cogumelos mais consumidos e colhidos em Portugal, que neste momento é considerado tóxico, não se deve colher. Porque suspeita-se que Mas o míscaro era vendido, inclusive. O míscaro pode ser muita coisa. Por isso é que os nomes comuns, o que a gente chama os nomes vulgares ou comuns, não científicos, induzem um bocado em erro. Eu lá na minha terra colho míscaros, mas na minha terra o míscaro pode ser um bolete edulis, pode ser um tricoloma equestre, pode ser os cogumelos. Bom, eu era capaz de ir a essa oficina, Sara, só para ouvir falar durante várias horas sobre cogumelos, porque se percebe que conhece as histórias deles, distingue-os bem e tem aí montes de informação interessante para nos ensinar. Também nos trouxe uma série de livros. Quer rapidamente falarmos que livros são estes? São sobre cogumelos? Para identificar cogumelos é preciso estudar muito e, sobretudo, ir ao campo e, mais do que tudo, conhecer alguém mais experiente do que nós que nos explica como é que se identificam ou se distinguem as espécies mais parecidas. Uma das ferramentas que nós temos ao nosso dispor são os guias de campo de cogumelos. Sim. Temos talvez eu possa mostrar. Sim. Esse é bastante exaustivo, mas tem mais de 3.000 português. espécies. Esse é francês. Sim. Convém saber línguas para estudar micologia. Não há literatura em português? Há literatura em português que é este. É o mais fininho de todos, é um guia também. O mais incompleto. Guia claro e simples para a sua identificação. Tem muito poucas espécies, foca-se essencialmente nas comestíveis ou nos melhores comestíveis e nos venenosos mais vulgares e mortais. É o essencial para quem começa, de facto, mas deixa muitas outras espécies de lado. Temos aqui a versão em castelhano, que é um bocadinho mais extensiva, que tem mais espécies, são as setas. Em Portugal, setas também é um nome comum para alguns cogumelos, curiosamente. Mas não nos devemos fiar totalmente nas imagens, porque a fotografia pode nos Quem for a esta oficina vai ficar a saber essas coisas todas. E era essa a nossa intenção aqui hoje. Sandra, muito obrigada por ter vindo à Sociedade Civil. À Sara também. Vai ser com certeza uma oficina excitante. Muito obrigada às duas. Estamos a fechar o programa de hoje e no Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza vamos falar aqui também da pobreza em Portugal. O ano passado havia 1/4 da população portuguesa em risco
de pobreza. Vamos falar também dos novos pobres e perceber como é que a sociedade e o Estado criaram apoios para ajudar estas pessoas. É o assunto amanhã, não perca, porque sociedade civil, já sabe, somos todos nós. Até amanhã.